A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação da grade de demonstrações. Sou o Antônio Costa, especialista da área de estratégia de negócios segmento agro. Gostaria de agradecer aí a presença de todos nessa manhã. Inicialmente, preciso que depois vocês só me dêem um retorno, pessoal, com relação à visualização de tela, com relação ao áudio, se está tudo ok. Fiquem à vontade também, ok, já tenho aqui uma confirmação, obrigado, Jane. Fiquem à vontade em colocar questões, tá? O chat estará aberto até o final da apresentação. E também no final teremos aí um formulário de avaliação para que vocês possam avaliar a nossa apresentação e também, né, ali a oportunidade para vocês colocarem sugestões sobre essa apresentação e também novos temas, tá? Isso também é importante para que a gente também possa direcionar algo aí que vá em direção à necessidade de vocês. Então fiquem à vontade. Então hoje vamos falar sobre a gestão de contratos agrícolas da solução TOTVS Agroenergia. E para isso temos aí a presença ilustre do nosso colega Douglas Bini. Bini, é contigo, uma ótima apresentação para vocês. Não, não sei se o seu áudio está aberto, Bini. Bini? Sim, estou ouvindo agora. Legal. Já pode começar. Maravilha. Estão todos na sala já estamos escutando, né? Sim. Beleza, pessoal. Bom, problemas técnicos para variar, né? A hora que a gente vai iniciar. Faz parte. A lei de Murphy é algo fantástico, né? Mas tudo bem, muito bom. Bom, pessoal, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Antônio, agora? Sim, Bini, agora sim. Agora tudo ok. Maravilha. Visualizando tudo tela, okay, então. visualizando a sua tela da apresentação, visualizando e ouvindo também muito bem. Perfeito. Bom, pessoal, um bom dia a todos vocês, né? Obrigado por estar com a gente hoje nesse webinar, Gestão de Contratos Agrícolas. Eu sou o Douglas Bini, eu sou consultor de implantação da TOTVS Brasil Central, a unidade agro, né? Que a gente fica localizado lá em Anápolis. Bom, e hoje a gente quer falar com vocês sobre a gestão de contratos agrícolas, falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta tão importante para gerir aí os contratos de arrendamento, parceria e fornecimento de campo. Quero agradecer o convite, obrigado aí ao Antônio pelo convite para a gente poder fazer esse webinar e compartilhar aqui com vocês um pouco mais do conhecimento sobre esse módulo. Fique à vontade, tá, pessoal? O Antônio vai monitorar as perguntas ao longo da apresentação e conforme a gente possa encaixar aqui entre um slide e outro, a gente responde algumas perguntas. Ao final, a gente também deixa um tempinho aí do tempo previsto para perguntas e respostas. E não tenham dúvida que todas as perguntas a gente vai responder elas aí, todas as perguntas, né? A gente entra em contato aí por e-mail, esclarecendo todos os pontos de dúvidas. Bom, vamos lá então. Bom, a agenda de hoje, né? Hoje a gente vai passar pelas principais funcionalidades, né, da gestão de contratos agrícolas, né? O módulo COCTGR. Eu disse as principais, porque são tantas funcionalidades, pessoal, que aí a gente conseguiu reunir aqui as principais. Vamos comentar com vocês sobre o fluxograma dos processos envolvidos na gestão de contratos agrícolas, né? A gestão de contratos agrícolas, ela se integra com outros módulos da TOTVS, como o controle de financiamento, como a entrada de cana, né, na balança, o fechamento de pagamento de fornecedor, bem como as integrações aí com o back-office, né? O financeiro a pagar, as escriturações fiscais, as contabilizações, né, lá no back-office. A gente vai falar da ficha de negociação e após o contrato estar aprovado, sobre os contratos ativos e todas as validações que os contratos fazem, né? Na sequência, falamos sobre os adiantamentos,
adiantamentos, o planejamento de adiantamento, de arrendamento de parceria e a folha de pagamento, e os benefícios esperados, né? O que a gente reuniu dos principais benefícios desse módulo quando você implementa ele aí na sua empresa, tá? Então, vamos avançar. Bom, as principais funcionalidades que a gente destacou aqui para vocês, né? Então, é um módulo integrado, né? O principal pilar desse módulo são as integrações. Então, ele permite integrações com a gestão agrícola. Mas quais as integrações com a gestão agrícola, Douglas? Por exemplo, você pode, utilizando o TOTVS Agro Bioenergia, quando você vai abrir uma OS de ordem de serviço agrícola, ele avaliar, eu estou entrando numa área de contrato de parceria, o contrato está vigente, ou o contrato está vencido, ou planejado para um planejado vencimento, a renovação, né? Então, ele tem essa característica, né? Então, ele está integrado com a entrada de cana, né? A entrada de cana na balança, ele gera os contratos de rateios, né? Já deixa tudo pronto. Ele permite a integração com o controle de financiamento. Então, se você tem aí um financiamento ao parceiro, ao arrendatário, ou financiamento, se você tem qualquer empréstimo para o seu fornecedor, você pode atualizar esse empréstimo e a parcela planejada para desconto vir, né, para a folha de contratos. Toda a integração com o financeiro, com o back-office, né, é importante para a gente poder gerar os títulos a pagar, o valor líquido do título a pagar e também os títulos a serem recolhidos das taxas, os descontos, os tributos. As integrações fiscal e contábil, no caso das notas. E aqui a gente destaca também o departamento jurídico, né? Por quê? Né? Vocês vão perceber que a tela de contratos ela tem muitos campos, né? E ele foi desenvolvido, inclusive, para poder gerar a minuta contratual com uma solução jurídica, tá? Então, um grande pilar desse módulo é a integração. Um segundo pilar, sobre as principais funcionalidades, é a configuração, pessoal. É um módulo altamente parametrizável, né? Então, a gente pode inserir ali características de negociação, né? Então, posso ter negociações com secana padrão, com secana mais fator, com secana mais ou menos reais, um ATR fixo, ATR pré-fixado, né? Então, uma série de negociações eu consigo configurar nesse módulo, deixando ali prontinho para que você possa fazer aí a negociação com o proprietário da terra ou com o fornecedor. Eu configuro aprovações, é um módulo que ele traz as suas aprovações, pode ser aprovações simples, por usuário, uma ordem de usuário, e também podemos ter aprovações por alçada, tá? Então, é uma configuração bastante interessante. Permite descontos, né? Configuração de descontos, aqui a gente está falando de CTT, né? Desconto do serviço de colheita, ou qualquer outro evento que você queira descontar, ele é altamente configurado nisso. É um módulo que permite também você configurar os bônus, né? Bônus que você quer incluir ali no pagamento do seu parceiro ou do seu fornecedor. Um terceiro grande pilar também, que a gente traz como funcionalidade, são os planejamentos. Então, aqui, a gente vai perceber que o módulo ele permite que você possa planejar muito bem os adiantamentos, né? Quais são as parcelas de adiantamento que você vai adiantar durante todo o ciclo do contrato, tá? O planejamento dos pagamentos, efetivando em si os pagamentos, ele gera também provisões, né? Então, caso você tenha aquele pagamento, eu pago apenas 80% da nota, então tem aquele percentual que o pessoal às vezes faz um pagamento em função de uma possível queda do ATR, né? O pessoal faz aí um pagamento de um percentual não 100% e gera a diferença para poder fazer o acerto de safra. Então, é um módulo que eu trouxe, destaquei como uma principal funcionalidade também, você poder gerar as provisões. E o acerto de final de safra e o acerto de ano, né? Então, a gente reuniu aqui algumas das principais funcionalidades em 3 grandes pilares, só para a gente poder tangibilizar e que vocês consigam enxergar isso ao longo da apresentação. Bom, vamos seguir, tá? Agora a gente vai falar dos fluxogramas dos processos, e que envolvem, né, o módulo gestão de contratos agrícolas, né, o aplicativo COCT-AGR. Aqui a gente destaca um fluxograma, talvez
Não sei se está muito pequeno aí a letra, mas é o tamanho que eu consegui deixar aqui na tela. Depois eu posso até ampliar esse tamanho. Só para vocês entenderem que a gente tem no primeiro grande retângulo, né, a solução TOTVS Agrobioenergia, destacando os 3 grandes módulos, né? A gestão de contratos agrícolas, que é o que a gente vai falar hoje, o controle de financiamentos, né, que mostra que onde ele está conectado com esse módulo de gestão de contratos, e o pagamento de cana, que tem a ver, depois que eu entro, né, que tem o devido registro da entrada de cana na balança, o procedimento aqui para poder realizar, né, em si o pagamento do fornecedor. Tá? E aqui no retângulo abaixo, a gente traz, bem resumidamente, no TOTVS Backoffice, né, seja ele DataSul, Proteus, RM ou Logix, ou qualquer outro backoffice, né, o que a gente leva de integração no títulos a pagar e nas escriturações fiscal e contabilizações. Tá? Então, só para falar bem brevemente com vocês, a gente tinha até um planejamento de falar sobre o todo, né? Inclusive trazendo aqui contratos de fornecedor. Mas a gente começou a separar aqui a apresentação, pessoal, para caber dentro do tempo, né? Para não expandir o tempo aí em torno de 50, 55 minutos, a gente reservou para poder falar desta primeira parte, que é contratos agrícolas, tá? E vamos dedicar um webinar especial para o controle de financiamento e mais um webinar especial para o pagamento, né, e a geração da folha do fornecedor, tá? Porque não caberia dentro desses 50 minutos. Então, eu peço aí, peço desculpas a vocês, né, por conta da expectativa gerada. Tem lá, eu vi que no webinar tem ali a folha do fornecedor, mas a gente vai fechar esse primeiro bloco, que é os contratos agrícolas. Então, bem brevemente, né, os contratos agrícolas nascem de uma demanda por terra e matéria-prima. A gente tem aqui a ficha de negociação do contrato, né? Essa ficha tem todas as regras de negociação, qual que é a fazenda, a área, a gente vai ver isso aí mais à frente. Uma vez essa ficha aprovada, né, ela vira um contrato vigente. Esse contrato vigente, ele já starta todas as regras, né, todas as integrações e as travas que a solução pode ter. Como, por exemplo, aquela que eu acabei de dizer, você permite que você não deixe você planejar uma operação agrícola num contrato que está para vencer ou vencido. Tá? Uma vez esse contrato vigente, ele pode ter um aditivo. Qualquer alteração no contrato vigente, pessoal, seja um contrato de parceria, arrendamento ou fornecedor, ele volta a ser uma ficha de negociação e passa novamente pelo fluxo de aprovação. Tá? Um contrato, uma vez ele aprovado, e tem informação, por exemplo, um contrato de parceria, geralmente tem rateios entre o parceiro agricultor e o parceiro proprietário, ele já integra e já deixa prontinhos os contratos de rateio lá na balança, esperando a entrada da cana. Né? E uma vez esse contrato também aprovado, caso neste contrato já tenha necessidade de um financiamento, de um empréstimo ao parceiro, ao fornecedor, ao arrendatário, ele também já gera um contrato de financiamento. Aí no contrato de financiamento ele vai ser corrigido com juros e tudo mais, para poder você adiantar ali para o fornecedor. Mas o que a gente vai destacar hoje é um contrato de arrendamento / parceria. Esse contrato, eu posso ter ao longo do contrato, uma vez aprovado, gerando as parcelas, né, as parcelas provisionadas de pagamento, ele passa por um processo de folha de pagamento de contratos. Né? Então, por exemplo, antes da folha de pagamento, eu tenho os eventos, né, do conta corrente, de um contrato de arrendamento e parceria. Então, por exemplo, vou gerar o pagamento de janeiro de um determinado contrato, né? E esse contrato que eu estou gerando o pagamento agora tem um desconto, tem uma parcela de um financiamento que eu fiz lá na safra passada. Olha, o sistema enxerga essa parcela, traz para o evento do conta corrente, e a hora que você gera a folha de pagamento, ele devolve para o controle de financiamento a baixa parcial ou a liquidação de um contrato de financiamento e segue para o processo de aprovação daquele adiantamento daquele mês. Uma vez aprovado, ele vai gerar lá o título a pagar lá no financeiro, lá no back-office, gerando registros do líquido a pagar para o parceiro, né, as deduções, né, que são os descontos que foram efetuados no conta corrente, e as deduções das taxas. Então, o que a gente quer destacar para vocês no webinar de hoje é essa primeira etapa, tá?
a gente vai falar dos contratos de arrendamento e parceria, todo o processo de geração dos recibos, né, cálculo dos recibos de pagamento, e enviando, né, aquele título a pagar lá para o back-office. Tá? E aí, a gente vai deixar planejado com vocês um próximo webinar para a gente falar só de fornecedor, contratos de fornecedor e contratos de financiamento. Até porque o fornecedor, a gente estava elencando aqui as principais funcionalidades e tem muita configuração. Por exemplo, desconto de CTT automático, né? Bônus, várias modalidades de desconto de bônus, né? O planejamento, né, do que eu vou descontar para o fornecedor, tem o repasse de área de parceria para o fornecedor, né? Aquele repasse de área de parceria para o fornecedor, aquela parte que eu pago para o parceiro, né, que é um ATR padrão, né? A diferença do ATR da parte do parceiro que retorna para o fornecedor. Então, tem muita informação, eu até diria que tem mais informações do que a gente vai passar hoje nos contratos de arrendamento e parceria. Tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, depois, com certeza, a gente pode disponibilizar esse material para vocês, só para vocês entenderem o que o Contratos Agrícolas, né, o COCT-GR, ele integra, né, ele se relaciona com outros modos, no controle de financiamento e no pagamento de cana, né, com a entrada da cana lá na balança, tá? Os rateios, os fechamentos, e aí, no final, né, as integrações fiscais e contábeis lá com o DECOS. Ó, fiquem à vontade, tá? As perguntas aí o Antônio está filtrando para a gente poder responder algumas aqui em tempo de apresentação, e ao final também a gente abre aí o processo, um tempinho para a gente poder conversar um pouco mais. Tá? Seguindo, pessoal, ficha de negociação e contratos ativos. Muito bem. Um pouquinho antes de falar da efetivação do contrato, né, o contrato em si, eu trouxe alguns principais cadastros que, se você precisa, né, são obrigatórios para a gente avançar nos contratos. Então, eu preciso ter a fazenda cadastrada, a fazenda muito bem relacionada com o fornecedor, né? Aqui a gente está trazendo um exemplo, né, de uma fazenda que é uma fazenda de parceria, né, a Fazenda Bela Vista, uma fazenda de parceria. Ó, eu me coloquei aqui como proprietário da fazenda, né, ocultando aí pela Lei de Proteção Geral de Dados, né, os dados, eu me coloquei aqui um proprietário da fazenda. Então, o parceiro agricultor, que é a usina, né, então a gente tem a fazenda do parceiro, a aba fiscal é a aba que é utilizada para poder gerar as notas fiscais, né, então a gente tem que a fazenda no nome do parceiro agricultor, que é a usina, a fazenda em nome do parceiro proprietário, né, que nesse caso aqui sou eu, que é o parceiro proprietário. E a fazenda em nome do parceiro proprietário tem uma característica de fazenda virtual. O que seria isso? É uma fazenda cadastrada para você lançar o contrato, para você gerar os pagamentos, os adiantamentos, e é uma fazenda que vai receber o rateio de cana, para você poder emitir as notas fiscais da entrada de cana da parte do parceiro. E ela é virtual, tem esse parâmetro aqui que ela é virtual, por quê? Porque ela não tem talhões agregados a ela, né? Os talhões ficam todos na fazenda do parceiro agricultor, né? Que não é uma fazenda virtual. Aí aqui vai ter o manejo, aqui vai ter todo o planejamento da parte agrícola, né? O plantio, todas as etapas do processo produtivo, eu controlo na fazenda 20.0238. E todos os contratos, né, os adiantamentos, o rateio da cana do parceiro proprietário, a gente recebe aqui na fazenda 40.0238. Seguindo, pessoal, também como os cadastros auxiliares, para a gente chegar ali na ficha de negociação contratual, a gente tem o quê? A definição dos tipos de propriedade. Então, a gente abre quais são os tipos de propriedade que nós vamos ter dentro da usina, né? Então, entre propriedades próprias, parceiro, né? Aqui, como exemplo, né? Propriedades acionista ciclo, acionista spot, fornecedor ciclo, fornecedor spot, fazendas com tipo de proprietário arrendamento, e aí a gente já tem alguns agrupamentos, né? Algumas informações, se desconta ou não o fator K, se é cana própria ou se é cana de terceiro. Então já tem algumas informações já segmentando e classificando os tipos de propriedade. A gente utiliza um cadastro de safras,
né, que é padrão de solução. A gente utiliza basicamente esse do meio aqui, que é o tipo CTR, utilizados em contratos, que cadastro de safra nada mais é do que, dentro de uma safra, a gente entender quando que inicia e termina uma safra, qual que é o início e o fim de produção, para que o sistema possa recuperar automaticamente o ano safra, dos lançamentos de contrato, e agrupar, inclusive, as parcelas por ano safra. A gente utiliza os índices econômicos, né? Aqui um exemplo, a gente trazendo aí o valor do ATR, né? O valor do ATR acumulado, né? E aí a gente abre o índice, valor do ATR para o pagamento do mês, valor do ATR para acerto anual, valor do ATR de final de safra. É um único cadastro de índices que a gente tem dentro da solução. A gente também trago para vocês os eventos. O que são os eventos? São os eventos que podem ser descontados do pagamento, seja do parceiro, do arrendatário ou do fornecedor de cana. Então, como nesses exemplos aqui, ó, posso descontar uma sistematização, danos de colhedora, aplicação de calcário, posso fornecer muda, né, principalmente mudas que eu forneço aí, financio mudas para um fornecedor, né, adiantamento de cana spot, fomento de plantio, enfim, uma série de eventos que a gente já abre aqui, que você pode lançar no conta corrente ou parametrizar alguns eventos, né, como, por exemplo, quando eu lanço um financiamento para um parceiro, né, a gente parametrizou nesse exemplo aqui o evento 11, né? Se ele tá, quando eu vou gerar a folha de um parceiro, nesse caso que eu trago para vocês no exemplo mais à frente, tem uma parcela planejada para descontar da folha do parceiro. Então, a gente vai ver que esse evento 11 vai estar lá dentro do recibo de pagamento do parceiro arrendatário. E, não menos importante, por último, um dos mais importantes é o tipo de contrato. Então, no tipo de contrato, a gente abre quais são os tipos de contrato que a gente tem na usina, né? Contratos de arrendamento, contratos de parceria, compra de cana, né, entre fornecedor, acionista e fornecedor repasse, né? Quando a gente tem aqui um determinado contrato, que eu quero, às vezes, esse exemplo aqui está segregado para você poder entender quais são as áreas que você está repassando para o fornecedor, né? Quais são os contratos de repasse. Então, está muito comum hoje em dia, né? Aquele fornecedor que se destaca na unidade, né, que tem um bom plantio, que tem uma qualidade boa da cana, e se por acaso a usina tem uma barganha maior para poder fazer o contrato com o proprietário da terra, na sequência ela faz uma cessão de direito, né, faz um contrato de repasse de fornecedor que, tá vendo? A gente já falou bastante de fornecedor aqui, e fornecedor é algo que a gente vai tratar aí com vocês mais à frente. E olha que interessante, algumas configurações que a gente tem no tipo de contrato que moldam o comportamento da tela de contrato. Então, se vai ter antecipação ou não, né? Se esse tipo de contrato vai ter rateio de cana. Olha que interessante, é um contrato de arrendamento, não entra cana. Simplesmente eu pago, o arrendamento não é adiantamento, já é uma despesa, né? Eu pago e não tem entrada de cana, né? Então, quais os contratos que tem rateio, né? Se por acaso, alguns contratos eu preciso informar sócios ou favorecido de pagamento, é só eu ticar aqui que ele habilita a aba do contrato, a gente vai ver mais à frente. Contratos que eu vou informar, né, o atributo do fundo, se tem ou não desconto de CTT, né, se tem ou não bônus, né, contratos que eu vou lançar em alqueire ou hectare. Então, os tipos de contrato, junto com todos os cadastros auxiliares, os principais, que eu mostrei para vocês, nesta tela e na tela anterior, moldam, né, como aí a gente vai lançar a ficha de negociação. Seguindo aqui com vocês, a gente chega na ficha de negociação, né? Então, olha que interessante. Poxa, às vezes o pessoal pergunta, poxa, Douglas, tem muito... pessoal, né? Poxa, Bini, eu sou chamado de Bini, o pessoal conhece bastante como Bini, meu sobrenome. Tem muito campo no contrato, né? Então, pessoal, eu participei da idealização desse aplicativo há uns 10 a 11 anos atrás, e ele foi moldado para poder gerar minuta contratual, né? Então, imagine, numa minuta contratual, tanto de informação que às vezes é possível, né, como variável, para você preencher a minuta e gerar o contrato, gerar a minuta jurídica, né? Então, tem muitos campos. Muitos deles são alimentados automaticamente, outros vêm do agrícola, outros são informativos, para poder gerar a minuta. E eu destaquei aqui, para ficar bem objetivo, quais são os campos obrigatórios para a gente avançar numa aprovação do contrato, né? Então, a gente traz aqui, eu tenho que informar qualquer fazenda, olha que interessante, ó, a fazenda 400238, a fazenda virtual, no nome do parceiro proprietário.
proprietário da terra, né? E eu informo aqui a fazenda, eu tenho a informação aqui da origem, né, da onde vai vir a cana que eu vou ratear para essa fazenda do parceiro proprietário. Vai vir da origem, que é a fazenda 200238, em nome da usina, que é o parceiro agricultor. Aí a gente tem aqui em cima alguns botões que a gente vai explorar mais à frente, é o planejamento de pagamento, né, todas as parcelas serão geradas nesse contrato, as obrigações acessórias, você tem que fazer uma cera ao final do contrato, refazer cerca, uma série de coisas. Documentos, eu posso anexar as minutas de contrato, anexar aqui as assinaturas, as minutas, para você ter toda a rastreabilidade e centralização dos documentos na ficha contratual. Botão talhão é bem interessante, pessoal, porque numa mesma área, né, numa mesma área de origem, se você tiver naquela mesma fazenda, naquela mesma matrícula, pode ser que eu vou lá negociar com o proprietário da terra, eu vou pegar uma parte da fazenda, né? Então, o pessoal pergunta, eu posso fazer mais de um contrato por fazenda? Posso. Daquela mesma fazenda, um contrato, uma determinada negociação, do talhão 1 ao 5, daquela mesma fazenda, um outro contrato, uma outra negociação, do talhão 6 ao 10. Então, eu posso inserir aqui os talhões, no botão talhão, e ele vai me buscar pela fazenda de origem, os talhões que estão cadastrados na agrícola. Lembra? Fazenda de origem, em nome do parceiro agricultor, que vai estar amarrado aos talhões, que vai ter todo o manejo agrícola, né? Essa fazenda de origem, ela serve de base para quando entrar cana, ela enviar a cana para a fazenda de destino, conforme a gente vai alimentar aqui no percentual por safra, nos contratos de rateio. Bom, aí aqui a gente fala, o tipo de contrato é esse, se é uma parceria ou se é um arrendamento, qual que é o contrato, né, o código do contrato. Então, ele gera, o sistema é parametrizado para gerar o contrato automático ou uma numeração sugerida. O código do contrato jurídico, né? Olha aqui, é um campo do contrato jurídico, caso o número do contrato jurídico seja diferente. Ó, dados de preenchimento, data de preenchimento, quando é que ele foi aprovado, né? Qual a principal cultura, a colheita mecânica, o manual, o percentual de colheita mecânica manual, distância média da fazenda, né? São dados, muitos dados vêm informados automaticamente quando você informa a fazenda e outros são alimentados, muitos são alimentados e são campos informativos. Qual a responsabilidade para a frente de colheita, enfim, mas dados obrigatórios, né? Fazenda, origem, tipo de contrato, a data do preenchimento, a vigência. Esse contrato ele é vigente desde quando e vai até quando? E aí o sistema recupera automaticamente a safra pelo cadastro de safras que a gente falou no slide anterior, né? A área contratada, né? A área total e a área preliminar. Né? Então, a gente, às vezes, geralmente a área contratada ela é igual à preliminar, mas depois que faz o plantio, tem o ajuste topográfico, né? E aí a área contratada pode ficar diferente da área inicial negociada. Uma observação do contrato e os botões super importantes aqui para a gente definir quais as taxas que vão ser inseridas, que são incidentes do fundo agrícola neste contrato, qual que é o tipo de propriedade, né? Qual que é o atributo do fornecedor para pagamento. Então, essa aqui é a primeira tela do contrato, na aba principal, os campos obrigatórios para o preenchimento, para a gente poder gerar o planejamento de pagamento de arrendamento e parceria. Seguindo, pessoal, a gente vai cair nessa abinha financeiro. Aí eu recortei aqui a abinha financeira para ficar maior, um pouquinho a tela, tirei aqui o cabeçalho do contrato, né? Então está bem resumido aqui, quais são os campos obrigatórios, né, pessoal? Qual que é o rendimento, quantas toneladas, nesse caso que é aquele, quantas toneladas por aquele ano eu vou pagar desse contrato, quando que é o início dos pagamentos, começa o pagamento, né? Qual que é o dia de pagamento, é todo dia 10, todo dia 15, pode ser dias corridos, pode ser dias úteis, tá? Qual que é a periodicidade de pagamento, né? Então, de acordo com a área contratada, a tonelada que eu vou pagar por hectare ano, o início dos pagamentos e a periodicidade, o sistema calcula a quantidade de parcelas, né? E permite que você ajuste aqui também, mas ele calcula automaticamente a quantidade de parcelas. Nesse caso aqui, são 60 parcelas de 115.541 quilos, 115 toneladas, 115,541 toneladas. Ele traz em quilos para ficar mais fácil o arredondamento, né? Para você não perder nenhum arredondamento, tá? E aí tem algumas informações assim, bom, se o contrato tem acerto, qual que é
o índice de acerto. Se o contrato tem acerto de final de ano, qual que é o índice de acerto de final de ano. Mas, basicamente, né, rendimento, início de pagamento, data, a periodicidade, se é mensal, anual, bimestral, esporádico, tá? E aí você cria as parcelas na mão, ele vai calcular a quantidade de parcelas. Um outro campo que eu queria destacar aqui para vocês é o valor total do contrato. Ele calcula uma estimativa, de acordo com o último índice, né? Nesse caso aqui, de acordo com o último ATR acumulado no mês anterior, frente a todas as toneladas do contrato, qual que é o valor estimado desse contrato durante todo o ciclo, né? Por que ele usa esse valor aqui? Para a gente configurar as alçadas de aprovação, quando você tem aprovação por valor. Até 200 mil, quem aprova? Acima disso, quem aprova? Assim por diante, tá? Então, eu queria destacar aqui para vocês, mas vou seguir, tem alguns campos que eu não vou passar, né? Para que a gente possa aproveitar aí melhor todas as funcionalidades que a gente destacou no início da apresentação. Uma outra aba obrigatória, no caso de arrendamento e parceria, né, a parceria em si, é o rateio, né, o percentual de safra. Então, aqui a gente define por safra, né, 2023, 24, 25, 26, 27, nesses 5 safras, qual que é o percentual que vai para a fazenda, fica na fazenda de origem, né, que é a fazenda em nome da usina, que é o parceiro agricultor, nesse caso aqui 75%, fica na fazenda de origem, né? E 25% vem para a fazenda 400238, que é a fazenda de destino, que é a fazenda do parceiro proprietário, né? E a gente tem alguns tipos de rateio, né? Ele pode ser percentual, sem limite, onde a gente define um percentual, então, do que entrar de cana na balança, 75% fica no nome da usina, 25% fica no nome do parceiro proprietário, sem limite, né? Também tem percentual com limite, né? Então, 75% e 25%, mas os 25% do parceiro no limite de X toneladas, né? Algumas usinas que procedem assim, né? E algumas não procedem, deixam o percentual flutuante para não descaracterizar a questão da parceria, né? De acordo com o Estatuto da Terra. Bom, e aqui a gente informa para todos os anos safras, né? Para cada ano safra, um percentual, né? Como vai ser o rateio, né? Se é percentual com limite, se é percentual sem limite, nesse caso, ou se pode ser também um rateio em toneladas, tá? Eu posso configurar um rateio, a cana que entrar, já rateia tantas toneladas para um determinado fundo de destino, a diferença fica no fundo de origem. Tem isso também, tá? Como estratégia de cadastro de rateio. Nessa mesma linha de rateio, né, lá na frente um pouquinho, né, na mesma linha, a gente está aqui no Parque Safra, tem uma coluna chamada Atrib FBO. O que é essa coluna? Dentro dessa coluna tem um botãozinho que a gente clica nele, que a gente vai informar o atributo de pagamento por fundo, né? Então, para cada fundo, eu estou na linha aqui, o fundo de destino é o 200238. Quando eu clico no botãozinho, ele já me acrescenta o fundo de destino aqui na primeira coluna, preenche a data aqui, que é o período de safra que a gente está se referindo aqui, qual que é o código fiscal da operação, né, quando entrar a cana, qual que é o CFLP que eu vou faturar, qual que é o índice, lembra do índice econômico, que eu vou utilizar para o fechamento mensal, para o adiantamento, para o acerto anual, para o acerto final, e qual que é o tipo de cálculo que eu vou fazer para encontrar o valor da tonelada da nota fiscal para faturamento. Então, tem alguns tipos de cálculo que eu queria abrir para vocês aqui. Por exemplo, o mais comum é o consecano, padrão, né? Então, no contrato de arrendamento de parceria, eu tenho lá estipulado no contrato um ATR padrão, às vezes 121,97 ou 109,19, conforme a região, e aí ele multiplica pelo valor do quilo do ATR divulgado no índice, calcula ali o valor da tonelada. Ou consecana, pode ser pelo ATR apurado do fornecedor, pode ser pelo ATR relativo, consecana padrão, né, pessoal? A gente tem alguns outros tipos, que é valor da tonelada fixa, a gente tem outros tipos como o ATR pré-fixado, tá? Consecana adiciona ou subtrai reais, né? ATR adiciona ou subtrai uma quantidade de ATR. Então, como eu disse anteriormente, são várias configurações, ele é altamente parametrizado e a gente deixa as negociações de acordo com as necessidades do cliente. Tá? Então, a gente está aqui na aba percentual de safra, definindo os rateios e definindo o atributo de pagamento por fundo, como eu vou faturar aquela cana quando eu efetivar aí o fechamento
da balança, o fechamento, a emissão, a geração da nota mensal. Bom, aí a gente tem o botão planejamento de pagamento, que é aquele botão lá em cima na ficha, que eu mostrei quando a gente abriu a primeira tela da ficha, né? Ele mostra todas as parcelas, as 60 parcelas que foram geradas para aquele contrato, naquela quantidade. Aqui a gente arredondou a primeira parcela, um teste que eu fiz aqui na base, mas ele mostra as 60 parcelas daquele contrato de parceria, né, prontas para serem geradas aí para pagamento. Carrega a safra da parcela, né, se tem prorrogação de contrato ou não, ele mostra se vai ser prorrogado ou não. Se tem acerto de safra, ele mostra por parcela, isso, tá? E aí, eu queria destacar aqui a parcela zero. O que é essa parcela zero, pessoal? Eu vou mostrar mais à frente que quando a gente lança um contrato, né, quando a gente está implementando a gestão de contratos, o COCTGR, você lança os contratos abertos e as parcelas em aberto. E aqui, o que você já pagou para trás, a usina pode optar em lançar o contrato na íntegra, né? Eu tenho um contrato aqui desde 2023, quero gerar todas as parcelas de 2023 até 2027, um exemplo, né? Essa é uma opção, vão gerar todas as parcelas, ou eu posso usar uma rotina, que eu vou mostrar na sequência em processo, é uma rotina de saldo inicial dos contratos. Essa rotina saldo inicial dos contratos, ela gera uma parcela zero, né, antes de todas as parcelas do contrato, mostrando o quê? Aquele contrato, até aquela data, quanto eu já paguei em toneladas de cana, quanto eu já paguei, quanto eu já emiti de nota em valor, né? Tudo isso para que o quê? Para que o sistema, depois da implementação, possa gerir, né, o ciclo total do contrato. Tá? Então, só destaquei um pouquinho essa parcela zero aqui, de acordo com a implementação. Se você for lançar o contrato na íntegra, essa parcela zero não existe. Se você for lançar o contrato, só as parcelas em aberto dali para frente, e para trás a gente lançaria uma tela de saldo inicial dos contratos, que a gente vai ver mais à frente. Outros 3 botões que ficam embaixo na tela, na ficha de originação, é o quê? É as taxas por fazenda, né? Então a gente vai definir quais são as taxas que incidem para aquela fazenda. Então, quando eu for fazer um adiantamento da parceria, né? Ou quando eu for emitir a nota, quais as taxas que incidem no pagamento, né? Que taxas eu tenho que descontar, né? Aí a gente também classifica qual que é o tipo de propriedade por fazenda. Então, nesse caso, é uma fazenda de parceria. O tipo de propriedade nos ajuda a filtros nos relatórios, a parametrização, quais as rotinas de fechamento, quais os tipos de propriedade. É uma classificação, parceria, fornecedor, acionista, e assim por diante, que a gente é um cadastro totalmente aberto, configurável, que ele serve para a gente poder classificar e agrupar os seus tipos de propriedade. Atributo de pagamento do fornecedor, também é um botão lá embaixo, na ficha, onde eu defino, bom, para eu pagar esse fornecedor, né, esse parceiro, esse arrendatário, né, qual que é o banco, qual que é a agência, né? Muitos desses dados do fornecedor, banco, agência, conta, endereço e tudo mais, vêm do back-office. Então, se você, geralmente um cadastro de fornecedor, ele nasce lá no back-office, né, na gestão de materiais, o cadastro ali o fornecedor ou o prestador, e aí a gente puxa esse cadastro, integra esse cadastro dentro do TOTVS Agrobioenergia, no cadastro de fornecedor, e complementa com o que precisa aqui para poder efetuar o pagamento da cana, tá? O pagamento de adiantamento, o pagamento do arrendamento. Bom, uma vez que eu preenchi o contrato, né, eu clico no botão liberar para aprovação. Então, essa liberação para aprovação, essa rotina, o que ela faz? Ela faz todas as validações, se os dados que foram inseridos aqui, os obrigatórios estão pertinentes e corretos, e aí ele disponibiliza o contrato para aprovação numa alçada de aprovação, caso ela esteja configurada, ou numa aprovação mais simples, onde o usuário entra no próprio ficha, na aba aprovação, e vai lá e clica no botão aprovar e aprova o contrato. Se ele assim, ele tem permissão, tá? Douglas, aí tem algumas perguntas. Você não falou sobre produtividade por safra nessa aba, você não falou sobre favorecido de contrato, não falou sobre termo de posse ou financiamento. Não vou falar mesmo, pessoal, porque não, são dados que a gente vai falar no webinar para fornecedor, né? E porque a gente quis trazer as principais funcionalidades dos campos obrigatórios. Mas a produtividade por safra é uma previsão de quanto vai entrar de cana daquela fazenda por safra, e o respectivo TCH, tá?
Favorecido de contrato é aquela pessoa que está no contrato, que é um favorecido, é um irmão, um filho, ou até mesmo um outro proprietário da fazenda, que ele também é favorecido de contrato, junto com o principal aqui, tá? E aí ele recebe o rateio, que também recebe o pagamento. Favorecido de pagamento só para receber o pagamento em si, para a gente mandar o título lá. Muitas vezes acontece de um parceiro proprietário fala para a usina, quando for efetuar o pagamento daquela parcela, uma parte fica para o filho, uma parte para o outro filho, mas não recebe rateio, apenas como favorecido de pagamento a gente configura aqui. Propriedade, em termos de posse, são dados informativos sobre as propriedades vinculadas no contrato e matrículas e tudo mais, tá? Mas uma vez liberando para aprovação, tem todas as validações contratuais e segue aqui o contrato, tá? Vou dar uma acelerada por conta do nosso tempo, viu, pessoal? Bom, o contrato, uma vez vigente, né? Olha que interessante, eu vou voltar um pouquinho só para vocês verem. Aqui a gente está na ficha, né, de arrendamento parceria, manutenção. Uma vez que a gente aprova, passa pelo processo de aprovação para o SAB, ele se torna um contrato vigente, né, uma outra tela, né, oficial. E aí o contrato não sofre mais alteração, pessoal. É bloqueado qualquer alteração. Ah, mas eu não posso fazer um aditivo, um aditamento, uma alteração, uma correção? Sim, pode. Aí você entra, enquanto usuário, se você tiver permissão, você pode clicar no botão modificar, ele vai voltar o contrato a ser um aditivo, a ser uma ficha, ou modificar rateio especificamente, para você modificar o rateio da cana de que vai entrar. Então, uma vez o contrato aprovado, qualquer alteração no contrato de arrendamento, parceria e fornecimento, volta o fluxo e passa pelo processo de aprovação novamente, todas as validações. Tá? Uma vez o contrato aprovado, ele também gera ali os seus contratos de rateio, gera ali os seus contratos de financiamento, caso tenha necessidade de financiamento informada, e também aquelas travas sistêmicas, né? Como eu disse, para a gente não permitir que você planeje uma operação agrícola, um trato cultural, numa soqueira, por exemplo, que o contrato está vencido. Bom, agora a gente vai falar do processo processual, né? Lancei o contrato, eu estou no meu dia a dia, na minha semana, no meu mês, eu vou gerar o adiantamento e a folha de pagamento do parceiro. Então, eu confiro, né, qual o planejamento de pagamento que eu tenho para fazer para aquele determinado contrato, né? Eu posso fazer algum ajuste, aí tem funcionalidades que eu não trouxe aqui, eu posso unificar parcelas, eu posso desmembrar parcelas, tá? Então, tem aqui o planejamento de pagamento, tá? A tela que eu falei, que inclui a parcela zero, né? Então, uma vez vocês definindo que vão lançar o contrato apenas as parcelas em aberto, eu posso utilizar dessa funcionalidade, né? Lançar até na data tal, quanto eu já paguei, né, em reais e quanto que eu já emiti de nota, né? Quanto que eu já paguei, quanto que eu já emiti de nota, de fato, e quanto que eu já paguei de cana, tá? Ele gera uma parcela zero, essa parcela tem que ser realizada um processo normal para que façam todas as travas aqui do que eu já paguei desse contrato até o momento. Bom, aí no meu dia a dia, né, então, todo mês de janeiro eu vou gerar, tem um processo que eu faço a geração dos pagamentos a realizar, né, então, o que essa rotina faz? Ela vai lá, pega a quantidade de toneladas de cana daquela parcela, atualiza com o último índice lançado e calcula o valor bruto. E coloca um R na parcela enquanto realizado. Simples assim, tá? Posso filtrar por contrato, por fazenda, né? E assim por diante. E aí eu aplico, ele só vai marcar aquela parcela realizada como R e fazer a trava daquela parcela que está pronta para poder gerar folha. Um processo subsequente, eu vou gerar o recibo de pagamento. Então, essa rotina, eu informo um período, né? E o que essa rotina faz? Ela vai lá nos contratos, pega as parcelas que estão realizadas dentro do período, tá? Ela vai lá no conta corrente, vê se tem algum lançamento do conta corrente, um desconto de diesel, um desconto de adiantamento, ou até mesmo qualquer evento do conta corrente, seja integrado ou lançado manual, que esteja dentro desse período como data de liquidação. Vai lá nas taxas, pega as taxas que a gente configura no contrato e monta aí o recibo de pagamento. Nesse momento, eu gero aqui o recibo de pagamento, a folha de pagamento do contrato. Eu trouxe um exemplo para vocês, né, desse contrato. Então, você pode consultar esse recibo, né, na tela. Né, então, esse exemplo aqui embaixo, né? Olha, o fornecedor, qual é a fazenda, qual é o código do contrato, que parcela que eu estou pagando, quantidade de cana, ATR, quilo de ATR. Olha que interessante, ó, o valor do ATR, as taxas que incidiram, né? Qual é o valor bruto, qual que o total de taxas, né? Qual que é os descontos, né? Quais são os descontos e o valor líquido?
posso consultar assim, em tela, né? E aí exportar para Excel, aquela funcionalidade que vocês já conhecem aí do TOTVS Agrobioenergia. E aqui em relatório, né? Um relatório mais detalhado da folha de pagamento desse contrato. Quais as taxas, os percentuais por taxa, quais são os descontos, né? Então, aquele total de descontos, né, de 7.735, corresponde a 2 lançamentos. Um adiantamento de parceria e arrendamento, possivelmente um adiantamento financeiro, que eu fiz lá no Cofinanc, e um abastecimento, né, no caso de usinas que descontam o abastecimento, fornecem abastecimento para os seus parceiros. Então, aqui a gente fechou, né, o pagamento do parceiro, do arrendatário, né? Então, do contrato de arrendamento e parceria. A gente fecha o valor líquido de 6.787,05. Que é a conta tranquila, viu, pessoal? Ó, aqui é o valor de tonelada versus o índice do ATR, né? O valor bruto, deduz as taxas, deduz os descontos, eu tenho o valor líquido. Bom, seguindo, tá, pessoal? A gente tem aqui, vou mandar aquele pagamento lá para o financeiro a pagar. Naquele fluxo que eu mostrei para vocês, uma vez que eu gero o recibo e faço a aprovação do recibo, eu entro aqui, processo de autorização de pagamento, né? Dentro de um período, posso filtrar um determinado contrato, ou se eu deixar sem filtro algum, ele vai trazer toda a folha, né? Todos o recibo, né? As folhas que foram geradas, né? Quando a gente fala folha, entende-se recibo, que é o que eu tenho bruto, menos taxa de descontos. Aí, neste momento, o usuário... nesse caso aqui, olha que interessante, ó. Este contrato ele tem um favorecido de pagamento, né? Então, o contrato 5366, que é o parceiro proprietário, que é o Douglas, ele tem um favorecido de pagamento Marlene, né? Então, eu vou gerar um título, né? Lá para o meu back-office, mas tem a afirmação, ó, quem vai receber, e aí tem um percentual do favorecido logo na frente, quem vai receber esse valor líquido. Então, tá vendo? Ele trouxe o valor líquido, que é o 6.787, é o valor líquido que eu estou gerando lá o título a pagar, né? O financeiro vai apenas pagar esse contrato. Tudo que tem para descontar, taxas, desconto, todo o controle, né, do que eu faço sobre os descontos, né, e bônus, ou qualquer que eu queira acrescentar ou subtrair do pagamento do parceiro, fica no TOTVS Agrobioenergia na gestão de contratos. Alguma pergunta até aqui? Tem alguma que você quer destacar, Antônio? Sim, Bini. Tinha aqui uma questão que foram colocada. Se o pagamento para contrato de arrendamento é apenas por hectare ano ou pode ser configurável para alqueire ano? Perfeito. Muito boa pergunta. Obrigado. Quem a fez? É o Cristiano. Cristiano, sim, ó. A gente pode lançar o contrato direto em alqueire ou direto em hectare, ou você pode lançar em hectare, converter para alqueire ou vice-versa. Então, são parâmetros, tá? Inclusive, você pode parametrizar alqueire paulista e alqueire goiano, né? O fator de conversão é diferente. Então, é altamente parametrizável de acordo com o que você... O importante é assim, ó, como você negocia com o seu parceiro proprietário? Negocio tonelada hectare ano, negocio tonelada alqueire ano. O alqueire é paulista ou alqueire é goiano? Alqueire goiano. Legal, eu posso converter tudo para hectare, né? Ou posso lançar o contrato direto em alqueire e fazer a conta em alqueire, né? Aí a gente só tem um ponto para poder validar com a parte agrícola. Geralmente a parte agrícola tudo maneja em hectare, né? Então aí a gente utiliza-se desses fatores de conversão. Mas naturalmente é parâmetro, tá? A gente pode lançar em hectare, em alqueire ou fazer as conversões de uma medida para outra. Ok, Bini. E só mais duas questões aqui, Bini. Até para a gente possa dar seguimento, né? Perguntaram que será retomado, talvez aí o produto tenha que dizer, né? Será retomado o módulo de amortização dos contratos de parceria. Não sei se... Perfeito. Ok. Perfeito. Essa era uma questão. E uma outra questão, assim, é possível descontar valor lançado no Confinanc? Por exemplo, Perfeito. preciso descontar 5.000 e lancei 10.000 no Confinanc. Será descontado? Maravilha. Ótima pergunta. Quem fez a pergunta, Antônio? A primeira foi a Laís, tá? Se vai ser retomado o módulo de amortização de contratos. E o Michael, né, o Michael Campos, perguntou agora com relação a isso do Confinanc, né? Se é possível descontar um valor lançado no Confinanc.
Maravilha. Maicon, respondendo a sua pergunta primeiro, tá, antes da Laís, sim, o contrato do cofinanciamento, essa parcela aqui de 7.557 é uma de 3 parcelas de um contrato de mais de 17 mil, mais de quase 20 mil que eu lancei no Cofinanc. Então, o controle de financiamento, ele empresta um montante para o seu parceiro, para o seu arrendatário ou para o seu fornecedor, e você parametriza, olha, eu vou emprestar 20 mil reais e vou descontar em 5 parcelas. Pode ser na mesma safra, e também tem quem desconta em safras diferentes, né? Então, às vezes tem muito disso, às vezes eu faço um fomento de plantio para o fornecedor, empresto para ele 100 mil reais, é um valor expressivo. E aí eu planejo, olha, eu vou descontar de você, fornecedor, nas 3 próximas safras, né? Quando entra a cana daquele fornecedor, a folha de pagamento do fornecedor entende isso e traz como desconto só a parcela que está planejada para a safra. Então, sim, é possível descontar uma parcela de um contrato de financiamento, ou é possível também fazer a liquidação descontando todo o valor, caso esse valor, caso o valor a receber do parceiro, do arrendatário ou do fornecedor tenha saldo para isso, né? O valor seja maior, para não ficar negativo. Então, é possível. E a outra pergunta sobre amortização de adiantamento de parceria, a gente está terminando, eu tenho um cliente, né, que está terminando, a gente retomou sim esse módulo, tá? Está terminando uma validação. O que é? O fechamento de safra agora, a amortização de parceria sim. Que é o quê? Tudo que você adiantou para o fornecedor, para o parceiro, né, para você poder amortizar aquilo que você adiantou no ano plantio. Então, se você vai amortizar de forma linear, se você vai amortizar de forma com a quebra por safra configurado, transferência de saldo, né, entre uma safra e outra. Então, é um módulo específico, né, é um submódulo, né, do módulo COCTGR, amortização de adiantamento, né, de parceria, e ele está terminando, assim, a gente vai ter a primeira homologação, né, uma das primeiras homologações agora nesse fechamento de safra em março, tá? Então, a partir de março, podem entrar em contato que a gente já tem notícias, né, sobre essa homologação e caso vocês queiram mais detalhes, a gente pode planejar, inclusive, um webinar sobre isso. Legal, Beni, é isso aí. Maravilha. Bom, na sequência, pessoal, a gente quer destacar com vocês aqui os principais benefícios, né, que a gente destacou enquanto esperado, né? Então, poxa, maior centralização do processo, né? Então, todos os seus contratos de parceria, arrendamento, fornecimento, está numa única ficha de negociação, num único local. Antigamente, isso era separado dentro da solução TOTVS Agroenergia. Eu tinha contratos de parceria no lugar, tinha o atributo por fundo do fornecedor em outro lugar, entrada de cana, então, contratos de rateio em outro lugar. Então, isso dá uma maior centralização, né? E essa centralização gera mais governança, né? Então, a configuração das regras contratuais. Eu identifico muito bem o que é contrato de renovação e expansão. Você tem uma ideia, quando eu falo que um contrato é renovação, ele abre uma tela, na hora que eu vou aprovar, e fala assim, olha, qual que é o contrato anterior que você está renovando, que você está lançando um agora? Então, ele amarra um contrato que está sendo liquidado no novo contrato que está sendo aberto, que é uma renovação. Isso traz maior governança para o processo, né? Travas sistêmicas, isso aqui é muito bacana. Para não entrar numa área, como eu falei, para não entrar numa área, fazer um trato de soqueira, se aquele contrato já está vencido ou prestes a vencer, né? Então, mais governança e mais rastreabilidade, né? Para todo o time de originação entender, né? Onde eu conversei, com o que eu negociei, né? Eu vou negociar com um parceiro proprietário, quais são as principais negociações ao redor, né? Então, você consegue tirar várias consultas disso, né? Consegue ter todo o controle do ciclo contratual, né? Muito casado aqui com o que eu falei sobre renovação e expansão, ciclo contratual do que foi negociado, né? E desde a contratação, se é uma expansão, se é uma renovação, até o encerramento do contrato. Isso aí garante mais rastreabilidade, né? Então, os 3 maiores pilares que a gente gostaria de destacar com vocês, mais centralização, mais governança e mais rastreabilidade. Bom, era isso que eu tinha para falar, então a gente vai planejar os próximos webinários aqui, enquanto eu acho que vale um destaque bem interessante para a gente falar só de controle de financiamento.
Depois eu gostaria que vocês respondessem as perguntas, as pesquisas, tá? Depois vocês vão receber aí um link para pesquisa. Coloca a pergunta, manda a pergunta, coloca lá o que vocês desejam ver, o que, às vezes, um ponto específico, é um repasse de área, de parceria, um desconto de CCT, uma automatização de desconto. O que vocês querem ver? Eu destaquei aqui uns pontos que a gente gostaria de planejar, que é falar do Confinanc, né, o controle de financiamento, falar específico, um webinar específico só para contrato de fornecedor. Eu acho que a gente tem que quebrar esse webinar em dois, né, porque, poxa, é muita configuração de bônus, desconto, né, repasse de área, gerar nota fiscal, gerar folha de pagamento do fornecedor. E um outro webinar que a gente quer destacar de acerto de safra, só para acerto de safra, e aí a gente fechar o ciclo da aquisição de terra e matéria-prima dentro da solução TOTVS Agro Bioenergia. Bom, pessoal, só tenho a agradecer a vocês, obrigado pelo tempo, tá? Obrigado, poxa, estou muito feliz aqui de fazer esse webinar com vocês, tá? Esse material depois o Antônio, a gente pode entrar em contato e distribuir para vocês, tá? E só tenho a agradecer, muito obrigado, Antônio. Estou aberto aqui a perguntas se tiver, e na sequência o Antônio vai divulgar aí os canais de comunicação da TOTVS SA, que vocês possam aí obter informações mais sobre o produto e outros mais. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, Bini. Bini, tem muita gente aqui parabenizando aí pela apresentação, né? Muito boa, né? Sim, vai ter aqui depois nós vamos disponibilizar o vídeo, né, dessa gravação. E tem mais uma questão aqui, Bruno, do Douglas Ribeiro, que assim, há algum módulo que consiga controlar contrato de subparceria, recebimento, tá? Por exemplo, tenho terras de parceria que repassei para outra usina a área, caracterizando subparceria, e recebo mensal os adiantamentos. Perfeito. É neste mesmo módulo, no COCTGR, na gestão de contratos agrícolas, a gente consegue fazer um repasse de área. Então, a gente consegue fazer um repasse de área para outra usina, entender... A gente vai abrir um tipo de contrato específico para isso, configurar esse tipo de contrato, e aí, a hora que eu lançar esse tipo de contrato, ele já vai ter algumas características, algumas informações que ele pede da área de origem, né? A cessão de direito, um repasse de área, a diferença de APR produzido, o desconto, né, do que eu estou pagando para o parceiro proprietário, que eu tenho que descontar desse parceiro agricultor, desse novo parceiro agricultor. Então, sim, a gente pode destacar isso, coloca aí nos comentários depois na pesquisa, que a gente destaca e planeja aqui nos próximos webinars abordar esse ponto com mais detalhes. Legal, Bini. Bini, só mais uma aqui. Algumas usinas utilizam meiose e pagam o arrendamento em grãos. Há como colocar essa disposição de pagamento, sacas alqueire, ou essa conversão tem que ser feita manualmente em valores? Não precisa... Perfeito, ótima pergunta. Lembra que eu mostrei que a gente utiliza os índices econômicos? Então, para aquele determinado contrato que eu trouxe para vocês enquanto exemplo, a gente utiliza o ATR acumulado, porque a gente vai calcular quilo de ATR e qual é o valor do quilo do ATR. Mas eu também posso ter uma renda em sacas de soja. E aí eu vou colocar no índice econômico, vou criar um índice da saca de soja. Né? Por dia, por mês, eu posso alimentar assim. Eu posso pagar em arroba de boi. Aí posso configurar o índice arroba de boi. Então, como eu disse que ele é muito parametrizável, né? Então você vai cadastrar um índice econômico. Qual que é o índice que você paga o seu contrato? Que você está negociando com o proprietário da terra? Porque a gente sabe que tem algumas regiões, o pessoal não está muito acostumado a receber tonelada de cana. O cara quer arrendar, quer fazer a parceria, mas ele quer no índice conhecido dele, né? Muitas vezes, arroba de boi, saca de soja, saca de milho, né? Então, isso é altamente parametrizado. A gente vai criar os índices econômicos, né? E aí, a hora que eu tiver lá a renda, em vez de eu informar 50 toneladas por alqueire ou por hectare ano, eu vou informar 50 sacas de soja, ou 50 arrobas de boi, né? 30 sacas de soja, e aí a quantidade fica a critério da negociação. Mas sim, não precisa fazer cálculo à parte, você pode definir um índice que você paga o seu contrato e calcular, né, o seu pagamento a partir desse índice, sem problema algum. Legal, Bini.
Muito bom. Acabaram aqui as questões, né? Mas caso, pessoal, como o Bini referiu, caso vocês tenham, vai estar aí um formulário depois, né? Quando encerrarmos, para que vocês quiserem colocar mais questões, né? Ou até mesmo estar direcionando, tem aqui o e-mail do Bini, tá? Depois vai ter ali o meu, vocês podem estar direcionando aí essas questões, tá? E que nós iremos responder, ok? Também que tem outras Maravilha. mensagens aqui, Bino, parabenizando aqui pela, né, uma linguagem bem simples e fácil de entendimento, legal, muito bom, muito boa a apresentação. Agora, para dar Muito obrigado, continuidade, pessoal. Só tenho a agradecer, desculpa eu interromper, não, só não, tenho a agradecer. Pessoal. E aí, quanto mais vocês informarem na pesquisa de satisfação, vocês informarem os temas que vocês precisam, preencham mesmo, né? Investe um tempinho nisso, preenche lá, e a gente vai filtrar aqui, o Antônio nos ajuda a filtrar e a gente poder elaborar, por exemplo, qual que é o assunto que mais relevante que a gente não abordou hoje que tem nas pesquisas. Com certeza a gente vai direcionar os próximos webinars. Muito obrigado, pessoal, e aí um excelente dias para vocês, bom almoço. Vou deixar agora com o Antônio. ok, Obrigado, Antônio. ok, Bini, parabéns aí, muito boa apresentação mesmo. Bom, pessoal, só para complementar agora, para finalizarmos, né, falar um pouquinho sobre os canais de comunicação, tá bem? Temos aqui um canal, né, que é o produtostotos.com. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre os produtos agro, né, da TOTOS, o portfólio, tem ali, pode estar acessando TOTOS Agro e vão ter ali todo o portfólio, todos os produtos. Vocês podem estar acessando, vendo lá a ficha técnica, verificando lá o roadmap. Então, tem os links. Então, vocês podem estar acessando, ok? Mais um, Vini, por favor. Temos também aqui um canal de comunicação para sugestões de melhorias, tá? Então, se vocês têm aí para o produto, para aqueles que já são clientes e têm os seus produtos e têm aqui uma sugestão de melhorias, podem estar acessando, procurando qual é o produto, né, que vocês tenham a melhoria. Pode mais uma tela, Vini, por favor? Podem estar procurando, identificar, de repente essa necessidade de vocês já está lá pontuada, tá? Então vocês podem entrar, podem pontuar, votar, colocar um comentário, tá? Isso ganha muita força junto aos nossos POs, tá? Para que eles possam olhar e trazer isso e estar conversando com vocês e fazer o melhor entendimento para essas melhorias. Também temos aqui os nossos eventos, né, que são divulgados mensalmente, vocês fiquem à vontade, né, entrem nesse canal aqui, verifiquem as nossas agendas, verifiquem as apresentações que vão acontecer, podem compartilhar, façam isso, né? Se inscrevam, participem, tá? Fiquem à vontade, tá, pessoal? E mais uma vez aqui, fica aqui o meu contato também, tá? Vocês podem, como o Bini referiu, se vocês tiverem alguma questão ou sugestões para novos webinars, podem estar nos mandando aí e nós fazemos chegar aqui as pessoas, né, as pessoas responsáveis para que a gente possa estar direcionando esses eventos. Mais uma vez, agradecer a presença muito valiosa do Douglas Bini e também agradecer a presença de vocês, né? Tenham aí um ótimo dia, tá? E um resto de semana, tá ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima webinar. Valeu, pessoal. Fiquem muito bem e felizes. Um abraço. Um abraço.